Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia não era grande nem forte. No entanto, era uma congregação fiel, mantinha-se firme na palavra de Deus e não tinha medo de levar seu nome. Apocalipse 3:10 dá a entender que a igreja passara por alguma provação específica e havia se mostrado fiel. Filadélfia, que significa amor fraternal, e a igreja ali prega o evangelho com esse amor. É a igreja avivada e missionária que representa a igreja cristã nesta fase, a partir de 1750, especialmente nos séculos 18 e 19 e início do século 20. Essa igreja recebe de Jesus vários elogios e três importantes observações. Primeira observação: venham sem demora. O Apocalipse inteiro é dedicado ao ensino da segunda vinda de Jesus Cristo. Estudiosos da Bíblia afirmam cerca de 1873 afirmações bíblicas falando da volta do Senhor. A Bíblia é enfática em dizer que não nos compete avaliar os tempos em que o Pai reservou a sua exclusiva autoridade. Atos 1:7, Mateus 24:26. É a mesma Bíblia que cita uma série de razões pelas quais a volta de Cristo é uma verdade imprescindível. Ele vem porque prometeu, João 14, 1 ao 3. Ele vem porque prometeu, João 14, 1 ao 3. Ele vem porque o Pai determinou, Mateus 24, 36. Ele vem porque os anjos declararam, Atos 1, 11 e 12. Ele vem porque a criação o aguarda, Romanos 8, 19 ao 32. Ele vem porque está escrito. Ele vem porque os apóstolos anunciaram. Ele vem porque a igreja e o Espírito aguardam na expectativa de um gemer profundo. Romanos 8, 23, 26. Ele vem porque Ele é fiel. E finalmente voltará, sim, por causa dos vários sinais precedentes deste dia que estão escritos na Bíblia, proferidos pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. Guerras, fomes, terremotos estão em Mateus. Distúrbios familiares, falsos ensinadores, sinais nos céus, ódio e ausência do amor, apostasia, declínio moral dos homens. Israel, o brotar da figueira, Mateus 24, 31, Lucas 21, 29. Diante de tudo, concluímos que aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Os cristãos na igreja primitiva amavam tanto a vinda do Senhor que saudavam com Maranata, que traduzido quer dizer: ora vem Senhor Jesus. Maranata. Venham sem demora ou cedo venham. É uma palavra que estimula o preparo de cada crente para a sua volta imediata. A Bíblia diz que a sua vinda será como ladrão da noite. Como ladrão significa que ele virá de maneira imperceptível. Ele virá ágil e apressado. Ele virá para levar o que é precioso. Ele virá inesperadamente para muitos. A igreja que fará parte do arrebatamento será constituída de um povo aguerrido
e que está fazendo a diferença aqui na terra. A igreja será cheia do Espírito Santo, com joelhos calejados de oração, uma igreja vencedora em todas as batalhas. De repente, num breve e intenso momento, num instante mais feliz e esperado durante séculos pela igreja de Jesus, o próprio Senhor, que estará voltando chamando os seus, ele vai chamá-los dos vales silenciosos, das colinas banhadas de sol, dos cemitérios, das aldeias, das profundezas, dos mares, dos cenários de guerra, das selvas da Índia, das terras pantanosas da África, das ilhas dos mares longínquos, de qualquer lugar solitário onde seus filhos tiverem morrido, sofrendo a seu serviço. Eles ressuscitarão glorificados para ir ao encontro do seu Senhor. Os crentes que ainda estiverem vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. A vida do cristão no corpo é habitada por extraordinárias riquezas espirituais. Diríamos que o cristão é como um carro forte transportando na terra tesouros de valor incalculável. O mundo perde seus valores, mas a igreja não pode perder o que Deus lhe deu. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo escreveu: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O vaso de barro é referente ao cristão. Quais são os tesouros que Deus colocou no vaso de barro, a qual devemos conservar? Primeiro, a fé. Paulo, um homem que termina seu ministério numa prisão, fazendo declarações de campeão, escrevendo a Timóteo, disse: combati o bom combate, acabei a carreira e conservei a fé. A fé é tão importante e indispensável para a vida do cristão, que Jesus Cristo certa vez declarou: se tiverdes fé, a fé cria movimento quando tudo está parado. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui agora, preparando esse estudo, acreditando que você vai assisti-lo, e que através das minhas palavras que vêm da Bíblia, você pode mudar a sua vida. A fé toma decisões e põe mãos sobre a obra. A fé atravessa barreiras e abre caminhos. A fé de fato remove montanhas. A fé triunfa em meio aos obstáculos. A fé cura, salva. A fé, ela nunca diz não. A fé faz o impossível acontecer. A fé garante êxito em momentos de batalha. A fé vence o mundo. Não podemos desanimar, não podemos perder a fé. A Bíblia diz que por falta de fé, 10 homens covardes causaram pânico no meio do povo de Israel, no momento mais propício para avançar, quando o povo de Israel havia sido tocado sensivelmente pelas boas novas da terra prometida. Surge um entrave, as palavras de desânimo. 10 espias, 10 covardes, a palavra dos 10 covardes. O povo é mais forte do que nós. Vimos ali os filhos de Anak, homenzarrões, gigantes, e eles ainda disseram: perto deles somos muitos como insetos. Não devemos esquecer que, por piores que sejam as circunstâncias que nos cercam, Deus é quem batalha por nós. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. A atitude de Josué e Caleb: rasgaram seus vestidos, Números 14, 6.
em contrariedade com os demais espias. Falaram: a terra é muito boa, vamos possuí-la se o Senhor nos agradar de todo e nos dará. São eles nosso pão, vamos amassá-lo como massa de trigo para o pão, porque o Senhor é conosco. De qual classe você faz parte? Dos 10 covardes ou da classe de Josué e Calebe? O profeta Joel disse que chegaria um dia quando a alegria iria se apagar na casa de Deus. Já não há alegria entre os filhos dos homens, não está destruído da casa nosso Deus a alegria e o regozijo. Joel 1:12 ao 16. Esse apagamento da alegria e do júbilo dos crentes está evidente em todos os lugares para onde se olha atualmente. Muitos no povo de Deus se mostraram tristes e abatidos porque perderam a alegria do Senhor. Muitos cristãos parecem tão sós, entristecidos e temorosos quanto ao incrédulo. Tornou-se um testemunho vergonhoso diante do mundo. Está mais do que na hora de todo cristão se perguntar: como estou servindo o Senhor? Muitos abandonaram ao Senhor. Muitos estão desviados do Evangelho e endemoniados, conforme está escrito em Mateus 12:43. O Espírito Santo deseja ardentemente levar o povo de Deus a servir novamente ao Senhor com alegria e júbilo. A palavra de Deus ordena: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, 1 e 2. A esperança do justo é alegria. Provérbio 10, 28. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e fogam de alegria. Salmo 68, 3. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Isaías 12, 3. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e fogam de alegria. Salmo 68, 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Isaías 12, 3. Jesus diz aos discípulos: se me amasseis, alegrar-vos-eis. João 14, 28. O salmista declara: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. Alegria quer dizer satisfação, felicidade, regozijo de espírito, entusiasmo causado pela esperança. Regozijo quer dizer alegria e intensidade máxima, estar intensamente alegre. Felicidade quer dizer plena satisfação, prazer abrangente. Houve época em que Deus era mais real para você? A Bíblia é mais atraente? Você tinha maior desejo de orar, de participar dos cultos, de falar sobre Jesus? Se você perdeu a alegria da salvação, então precisa ser revitalizado. Como uma árvore que está secando, você precisa que o Espírito de Deus renove a sua vida. Torna a dar-me a alegria da salvação. O crente alegre é assim: o dinheiro pode estar curto, mas a alegria está boa. A saúde pode não estar perfeita, mas a alegria está contagiante. Existe um altar no templo, existe um altar na igreja, existe um altar no céu. E é necessário que exista um altar em nossos corações, em nossa vida cristã. Um altar em nossa casa, um altar nos nossos relacionamentos, para que haja sempre momentos de adoração, de sacrifícios a Deus, de orações e clamores e de ofertas voluntárias. E é deste altar que procede as bênçãos de Deus, as respostas de Deus. O altar é utilizado para reconhecimento da soberania de Deus sobre nossas vidas. Quando não existe um altar, não existe lugar para adoração, para cultos e para manifestações divinas em favor do homem. O holocausto ficaria no altar durante toda a noite e o fogo estaria queimando-o. Pela manhã o sacerdote tiraria as cinzas e colocaria mais lenha. A chama não deveria nunca apagar. O fogo era um elemento indispensável ao altar.
Altar sem fogo era altar sem a presença de Deus. Altar sem fogo era altar em ruínas. Fogo sobre altar era a confirmação da aceitação de Deus do sacrifício recebido. Deus recebe os sacrifícios com fogo. Fogo em nosso altar, no altar do nosso coração, significa fervor, dedicação, entusiasmo, a presença de Deus sentida. Veja os discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 32. Enquanto Jesus lhe falava, ardia-lhe o coração. Paulo sofreu um naufrágio na ilha de Malta e todos ficaram à deriva. Cada um se salvou como pôde, alguns em tábuas, remos, e os outros habitantes da ilha acolheram e abrigaram a todos eles, acenderam fogueiras. Paulo começou a apanhar alguns gravetos para aquecer e reativar a força. A obra de Deus está precisando urgentemente de catadores de gravetos e manter aceso o fogo do Espírito. Há muita gente com frio, com fome, cansada. Muitos chegam à igreja para aquecer a alma e o Espírito e não encontram o fogo aceso. Paulo não fica esperando alguém acender, ele mesmo saiu para apanhar gravetos. Irmão, cada um deve acender a sua fogueira, e sem lenha o fogo se apaga. Diz a história que o procônsul romano Antonino Pius e as autoridades civis tentaram persuadi-lo, Policarpo, a abandonar a sua fé em sua avançada idade, a fim de alcançar a sua liberdade. Ele, entretanto, respondeu com autoridade: eu tenho servido Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Eu sou um crente. No ano 156, em Esmirna, Policarpo é colocado na fogueira. Milagrosamente as chamas não o queimaram. Seus inimigos então o apunhalaram até a morte, depois queimaram seu corpo numa estaca. Conclusão: o mundo perde seus valores, mas a igreja não pode perder o que Deus lhe deu. Não precisamos especular nem tentar imaginar. Jesus Cristo disse que seria assim. Tempos difíceis, de homens arrogantes, blasfemadores, muitos crentes desviariam-se. A igreja esfriou, muitos estão no mundão, mas nós que somos os servos fiéis de Jesus, temos que estar aqui, lutando, pregando, dando testemunho, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.